Hoje nós iremos meditar a partir do versículo 24 e até o final do capítulo. Capítulo esse que começamos a estudar na semana passada. Crianças, prestem atenção no tema, no título do nosso sermão de hoje, para vocês anotarem direitinho aí. Os reinos do mundo e o reino eterno de Cristo. Os reinos do mundo e o reino eterno de Cristo. Nós vamos exatamente neste capítulo, nessa parte do capítulo de Daniel, a aprender sobre esta verdade que a palavra de Deus nos ensina, que o mundo tem os seus reinos, poderosos ou não, e no final há um reino que existe para sempre e que irá se colocar acima de todos os outros reinos, que é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Como os irmãos já sabem, o livro de Daniel, ele foi escrito 605 anos antes de Cristo. Estamos exatamente em 605 antes de Cristo. E eu estou falando isso só para você entender que esse tema do reino de Cristo, do reino eterno, do reino que não será destruído, ele não aparece na Bíblia só em Apocalipse, e nem as coisas apocalípticas só aparecem em Apocalipse. Nós estamos em Daniel, um livro do Antigo Testamento, 6 séculos antes de Cristo, e os assuntos que nós costumamos olhar no Apocalipse já aparecem aqui. Este anúncio de um reino que não vai ser destruído, que não vai passar. Apesar de o mundo parecer muito estável, com reinos poderosos, todos eles serão destruídos, mas o reino de Cristo não. Os assuntos desta passagem que vamos estudar, eles voltam, aqui nós estamos vendo o sonho de Nabucodonosor, que agora Daniel vai interpretar, mas esses mesmos assuntos voltam a partir do capítulo 7, que é essa parte apocalíptica, vamos dizer assim, de Daniel, são as profecias de Daniel a respeito das coisas futuras, das coisas que irão acontecer. E nessas passagens que nós iremos estudar mais à frente, justamente estas coisas que veremos aqui de uma maneira muito superficial hoje, serão melhor explicadas quando então estivermos estudando as passagens a partir do capítulo 7. Hoje eu farei uma explicação do texto e algumas aplicações que servem para nós, no nosso cotidiano, mas aplicações que chegam para nós nesse momento especial em que vamos celebrar a ceia do Senhor. Então, na semana passada, a primeira parte do capítulo 2 de Daniel, nós aprendemos que Nabucodonosor teve um sonho, perturbou muito ele, e ele estava querendo a interpretação desse sonho, convocou os seus sábios, os caldeus, e exigiu que eles não apenas interpretassem o sonho, mas que dissessem qual sonho ele teve. A tarefa, então, dos sábios era dizer o sonho e a interpretação deles. Os sábios caldeus, os babilônicos, eles não conseguiram fazer isso e disseram, no versículo 11, que essa revelação de mistérios, apenas os deuses podem fazer, e os deuses não vivem entre os mortais. Então, nós aprendemos justamente aqui que há uma grande diferença entre o Deus dos caldeus, os deuses babilônicos, e o nosso Deus, ou o Deus bíblico, o Deus de Daniel. O Deus dos caldeus é um Deus inacessível, é um Deus inútil, porque mesmo que ele existisse, ele não está aqui, não se importa, ele simplesmente recebe oferendas e retribui essas oferendas. Mas o Deus de Daniel não. A mensagem do capítulo 2 é justamente que Deus é um Deus que revela
mistérios. Mais do que isso, o Deus de Daniel é o Deus dos céus, mas é também o Deus que está com os homens. É o Deus que desce aos homens e que nós podemos encontrar com Ele através de Cristo Jesus em nossas orações. Então, Daniel mostra que, apesar de Deus ser o Deus transcendente, o Deus dos céus, ele pode se reunir com os seus amigos em sua casa e orar. E esse Deus transcendente se mostra também um Deus imanente, um Deus que está presente, um Deus que está com o seu povo, um Deus acessível. E esse ensino é justamente o que Jesus nos ensina, nós que acabamos de estudar Mateus, lá no Sermão do Monte, quando nos manda orar e nos ensina a orar. Ele diz justamente que vá no seu quarto e em secreto, e ele não chama Deus nem Senhor, mas ele fala: o teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Deus, em Cristo, ele não é apenas o Deus dos céus, mas ele é o Emanuel, o Deus conosco. E isto aqui é muito importante para nós, porque nós não temos um Deus que está distante e que não se importa, mas, pelo contrário, temos um Deus que está conosco e, na verdade, está em nós pelo seu Espírito Santo. Deus é o Deus que é diferente da sua criação, mas que está com a sua criação, especialmente com o homem. Então, isso foi sobre o sonho que Nabucodonosor teve, e agora vamos ver a interpretação desse sonho, conforme Daniel recebeu de Deus. Então, a partir do versículo 24 até o versículo 49, é justamente a interpretação do sonho. Eu vou ler até o versículo 27, porque no versículo 27 nós vamos dar uma parada, e que aqui nós temos o nosso primeiro ponto de meditação. Então, versículo 24 está escrito: então Daniel foi falar com Arioque, e os irmãos já sabem que Arioque é esse chefe da guarda de Nabucodonosor, que foi encarregado de matar todos os sábios da Babilônia, porque os sábios da Babilônia se tornaram inúteis, uma vez que não conseguiram interpretar o sonho. Então a ordem do rei foi interpretar, não conseguiram dizer o sonho nem interpretar o sonho. A ordem do rei foi que Arioque saísse pela Babilônia e matasse todos os sábios. E Daniel foi falar com Arioque justamente para evitar essa matança. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia, e lhe disse: não execute os sábios, leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Os sonhos e as visões que passaram por tua mente, quando estavas deitado, foram os seguintes. Então, nessa parte aqui nós precisamos parar para observar algumas coisas. A primeira delas é que Daniel concorda com os sábios da Babilônia. Ele concorda com os caldeus. No que ele concorda? Que nenhum sábio é capaz de revelar mistérios. Nenhum sábio, nem babilônico e nem o próprio Daniel. Veja só um detalhe aqui. Vamos para o versículo 30, para você observar que Daniel está muito consciente de que o mérito da revelação do sonho não é dele. Ele fala o seguinte no versículo 30: quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens. Então, Daniel está consciente que isto que está acontecendo
não é uma obra da inteligência humana, da perspicácia humana. É claro que nós percebemos no versículo 30 que Daniel ainda não está consciente da capacidade que Deus lhe deu. Ele fala, não é porque eu seja mais sábio, a Bíblia nos diz que ele é o mais sábio, porque Deus lhe deu isso. Mas ele percebe que na sua capacidade humana não há realmente condição de ele descobrir um sonho que não lhe foi contado e ainda interpretar esse sonho. Então, ele está certo, e também os magos da Babilônia estavam certos quando disseram que nenhum sábio é capaz de revelar mistérios. Homem algum é capaz de revelar mistérios, não é? E isso aqui é fundamental, inclusive, para a nossa teologia bíblica a respeito de revelações, a respeito de profecias modernas que nós encontramos tanto nas igrejas. Pessoas buscando adivinhações, saber o que vai acontecer no futuro, com quem vou me casar. Há naquela igreja um profeta, há naquela igreja uma profetisa, há naquela igreja alguém que revela o futuro. Irmãos, não há pessoa com essa capacidade. Só Deus revela mistérios. Bom, então Deus deu capacidade a essas pessoas. A questão é que o que tinha que ser revelado já foi revelado. O apóstolo Paulo nos diz que o mistério que faltava ser revelado era a salvação em Jesus, e isso foi revelado já. Então, se Deus não revelar, ninguém consegue conhecer o mistério. E a revelação de Deus é Cristo, como nós vimos semana passada. Ele é a expressão exata do ser de Deus, o resplendor da sua glória. E tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, pelos pais, pelos profetas, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, Ele nos falou pelo Filho, que é o resplendor da sua glória, a expressão exata do seu ser. A revelação, portanto, é Cristo e a palavra de Cristo. Não há sábio que revele mistérios. Essa é a primeira coisa que Daniel apresenta para a gente aqui. A segunda coisa nesse ponto que nós estamos é que somente Deus revela mistérios. E aqui eu já expliquei por quê. A terceira coisa é que o sonho de Nabucodonosor, diz Daniel, é sobre o que acontecerá nos últimos dias. No versículo 29, ele fala, aí em Daniel 2, quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Acontecer quando? Daniel fala aqui, voltando ao versículo 28, ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Esses últimos dias não são os últimos dias de Nabucodonosor. Para termos uma ideia aqui, a visão de Daniel contempla o sonho de Nabucodonosor e as visões de Daniel nos outros capítulos, de 7 em diante, elas contemplam um período deixa eu fazer a conta aqui, de 605 a 168 antes de Cristo. Dá quanto? Quem é bom de matemática aí? 605 menos 68, 168. 437. Um período de 437 anos. Então, ele não estava falando dos últimos dias de Nabucodonosor. Ele não estava falando dos últimos dias de uma era de quase 5 séculos. Ele estava apontando para aquilo que a Bíblia fala que são os últimos dias. E que nós, quando estudamos o capítulo 24 de Mateus, aprendemos o que é os últimos dias. Que é esse período de tempo entre a vinda de Cristo, o nascimento de Jesus, e a sua segunda vinda. Esse período que nós conhecemos como o período do Novo Testamento, que começa com o nascimento de Jesus e termina com a consumação dos tempos. O que Nabucodonosor falou sonhou tem a ver com esse período, com as coisas que irão acontecer nos últimos tempos. O que Nabucodonosor sonhou, as visões de Daniel no seu livro,
As interpretações que nós vamos ter aqui têm a ver justamente com essa era, diz respeito a nós, inclusive, e que foi previsto alguns eventos muito imediatos ao tempo de Nabucodonosor, mas que nos levam para um cumprimento desta era que nós vivemos, são os últimos dias. Então, tendo isso em mente, nós vamos olhar para o sonho, a interpretação do sonho de Nabucodonosor. São, portanto, revelações de Deus a respeito dos últimos dias, a respeito do tempo até a consumação dos séculos, quando Cristo finalmente voltar e estabelecer o seu reino. Então, o sonho de Nabucodonosor, que até então era desconhecido, agora se torna conhecido porque Deus revelou para Daniel o que Nabucodonosor sonhou. Não é a interpretação ainda, é o sonho de Nabucodonosor. A partir do versículo 31, portanto, nós temos este sonho. Versículo 31, só para terminar, nós lemos até o 29, né? Eu li o 29, vamos ler o 30 e seguimos do 31 até o 35. Quanto a mim, Daniel dizendo, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. A mente de Nabucodonosor estava muito perturbada com este sonho, e ele estava ansioso pela interpretação. O sonho foi o seguinte, versículo 31. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se. Guarde esta frase, ela é importante para daqui a pouco. Uma pedra se soltou. 34. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se. A frase que eu quero que vocês guardem, e se eu não me perder de novo, eu vou conseguir terminar. 34, né? Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se, guarde aí, sem auxílio de mãos. Guarde essa frase. Atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmigalhou. Então, o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Este é o sonho, um sonho de uma grande estátua, muito provavelmente um ídolo, né, um poste ídolo, que era comum naquela época. Esta grande estátua, ela tinha vários materiais dos mais nobres, como ouro, até aqueles sem nenhum valor, como ferro e barro, principalmente. Acontece que em um determinado momento uma pedra se solta, ninguém sabe como, não teve o auxílio de mãos, e ela atinge os pés de barro e toda a estrutura da estátua se desmonta, se desfaz. E este é o sonho que estava perturbando Nabucodonosor. Um sonho que tem uma interpretação muito simples para nós que conhecemos. E a partir do versículo 36, então, nós vamos ver a interpretação do sonho. 36 a 45. Foi esse o sonho, e nós o interpretamos para o rei. É bom ver Daniel sempre colocando os seus amigos na história, não é? Veja que ele não falou eu interpretei, mas nós. E de fato foi isso que aconteceu. Ele foi aos seus amigos, eles oraram juntos, eles juntos pediram sabedoria ao Senhor, e o Senhor revelou o sonho. Daniel foi apenas como um representante
daquele quarteto lá, Daniel e seus amigos. Tu, ó rei, versículo 37, tu, ó rei, és rei de reis. Essa é uma outra frase que você deveria anotar e guardar, porque ela vai nos ensinar algumas coisas mais na frente. Tu, ó rei, é rei de reis. Deus dos céus, o Deus dos céus, concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Então, os pais que estão com as crianças aí, se quiserem colar com elas, tem uma imagem dessa estátua no boletinzinho delas. A estátua, a cabeça de ouro, imponente, nobre, pura, no que diz respeito ao material, era o próprio Nabucodonosor, a parte mais nobre dessa estátua. E se referia justamente ao Império Babilônico, um período que durou de 605 a 539, não apenas com Nabucodonosor, né, mas ele e os seus sucessores. Segundo a palavra do Senhor, podemos acreditar que de todos os impérios antigos, o babilônico pode não ter sido o maior, o mais influente, mas certamente foi um dos mais poderosos, se não o mais poderoso no seu tempo e em comparação aos outros. Ele é a cabeça de ouro, é o que Daniel nos mostra aqui. Depois de ti, versículo 39, surgirá um outro reino inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino de bronze que governará toda a terra. Ainda em Daniel nós vamos ver esses dois outros reinos. Depois da Babilônia, o Império Persa e Medo-Persa. O quarto capítulo já, nós vemos o final do Império Babilônico com o rei Belsazar e logo depois a ascensão de Dario. Daniel já aparece no reino do imperador Dario, o imperador Medo-Persa. Então, esses dois outros impérios que aparecem aí, né, depois da Babilônia, se referem ao Império Medo-Persa e parte do Império Medo-Persa e um pouco do Império Grego, que está mais presente aí a partir da terceira parte, né? Então, finalmente haverá um quarto reino, forte como ferro, são as pernas da estátua, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro destrói tudo, e assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Então, depois do Império Babilônico, né, a sua queda, a sua ascensão e queda, do Império Medo-Persa, a sua ascensão e queda, do Império Grego, ascensão e queda, começará um novo reino, que é o Império Romano, provavelmente, logicamente, tudo isso aqui são conjecturas, não é? Mas a história se enquadra perfeitamente com essas descrições. E o Império Romano vai ser um império muito forte, foi um império muito forte, e que destruiu todos os outros. O Império de Alexandre, o Grande, começou a Grécia, também foi um império muito forte e destruiu os outros. Mas o romano veio com maior força ainda, sem muita nobreza, mas com muito poder, o poder do ferro. Versículo 41, como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco de força do ferro, um pouco da força do ferro, embora tenha os dedos, embora tenha visto o ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por meio de casamentos,
mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então, nós temos aí o Império Romano, a sua ascensão e queda. Um império muito forte, mas que se torna enfraquecido por causa das alianças que faz, essa mistura de ferro com barro, e acaba sendo também deixando de existir. Então, essa estátua com a qual Nabucodonosor sonhou, na verdade, é uma linha cronológica de reinos desse mundo. Vários reinos, vários impérios poderosos, mas que tiveram começo e fim. Essa é uma coisa que se mostra bastante, começo com muita, ainda que poderosos, aquele ciclo que nós aprendemos quando estudamos história. Todo império tem o ciclo de ascensão e queda. E aqui ele vai mostrando justamente esses 4 impérios principais, babilônico, medo-persa, grego e romano, como eles chegam com poder, mas também são enfraquecidos. O que nós podemos aprender aqui sobre a interpretação desse sonho é a seguinte coisa: os reinos deste mundo podem ser diferentes em sua extensão, poder e influência histórica. Se você pegar cada um desses reinos, eles são diferentes naquilo que conquistaram, na extensão do seu reino, na influência que tiveram na história. Eles são diferentes nesse sentido. E assim como outros impérios que vieram depois destes, como os impérios que nós temos modernos, as forças, como nós chamamos, do nosso tempo, são diferentes no que diz respeito a estas coisas, mas possuem a mesma cabeça. A mesma cabeça faz parte de todos esses impérios, não é? A Babilônia. A cabeça de todo império do mundo é a Babilônia. É isso que a estátua nos mostra. Ela é o espírito que move os impérios da história, e esse espírito babilônico está presente em todas as nações e culturas do mundo, e continuará assim até que o reino de Deus seja finalmente estabelecido na volta de Jesus Cristo. O que todos eles têm em comum? Observe, eles são, ainda que distintos, eles fazem parte de uma mesma estátua. Eles têm a mesma essência, eles têm a mesma cabeça. Ainda que tenham nomes diferentes, atuem em momentos diferentes da história, ainda que desenvolvam culturas diferentes, em essência, eles são a mesma coisa. Eles são a grande Babilônia que nós vemos lá no Novo Testamento, em Apocalipse, na palavra dos apóstolos, que não é mais um estado, que não é mais um império físico, geográfico, mas que se torna um espírito. Aquele espírito lá de Nimrod, quando construiu Babel, de se colocar contra Deus, de buscar a independência de Deus, e que Paulo descreve muito bem quando fala lá no 1º capítulo de Romanos, sobre essa indisposição, essa mente reprovável do homem que se coloca em rebelião contra Deus. Paulo está dizendo que enquanto houver mundo, haverá uma sucessão de reinos, de poderes, de impérios, e independente de onde esses reinos, poderes e impérios nasçam, se manifestem, eles serão guiados pelo mesmo espírito, a Babilônia. O espírito da Babilônia é a cabeça de todos esses reinos. E que aplicação nós podemos tirar para as nossas vidas? Nós às vezes somos traídos por um pensamento de que se vivêssemos em determinado lugar, se participássemos de determinada cultura, nós estaríamos mais seguros. Acreditamos que algumas culturas são mais santas do que outras. Acreditamos que alguns reinos, impérios, são melhores do que outros. Eu, por exemplo, muitas vezes sou tentado a pensar que viver num país com história protestante seria mais fácil do que viver aqui. É claro, há toda uma estrutura,
a todos os princípios que fundamentaram e que ainda regem de alguma forma países assim. Mas o fato é que todo império desse mundo tem uma cabeça comum, a cabeça babilônica. Não haverá um lugar onde seja mais fácil para o crente viver. Não haverá um lugar onde haja uma concordância maior com aquilo que nós cremos e com a maneira como nós queremos viver. Não há um lugar assim. Vai chegar um tempo aqui, já no capítulo 3, quando Nabucodonosor manda construir uma estátua completamente de ouro, não só a cabeça, mas ela toda de ouro, em que nós vamos ver o quanto a pressão do mundo recai especialmente contra aqueles que temem o Senhor. O mundo, à medida que passa, os impérios, os reis, os governantes, eles trocam, os tronos vão trocando de governantes, mas o fato é que o espírito que rege esse mundo é sempre o espírito da Babilônia. Onde quer que estejamos, o lugar que nós estaremos habitando, nós sempre estaremos dentro da Babilônia. Isso será assim até que Cristo volte. Portanto, nós estamos aqui vivendo na Babilônia e sempre viveremos nela, seja aqui ou em qualquer outro lugar, e o cuidado que nós temos que ter é de não nos submetermos à Babilônia, ainda que tenhamos que viver nela, porque assim o Senhor nos conduziu. Desta forma o Senhor nos conduziu. Mas todos os reinos desse mundo são diferentes no que diz respeito aos seus contextos históricos, extensão, poder, mas eles têm a mesma cabeça, que é a Babilônia. Então, a quarta parte aqui do texto fala sobre, ainda dentro da interpretação do sonho, sobre o reino que não vai ser destruído, o reino que jamais será destruído. Agora, versículos 44 até o 45. Na época desses reis, veja, estamos falando do fim, mas Daniel localiza muito bem historicamente quando isso vai acontecer. Na época desses reis. Não é? Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará. Mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus Todo-Poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então, há um novo reino que chegará. Primeira coisa a ser notada, esse reino, ele não está na estátua. Ele não é um reino que virá completar a estátua. Não. Ele é completamente diferente, ele está fora da estátua. Ele não é a cabeça, não é o peito, não são as pernas, nem os pés. Ele não faz parte, ele não completa a estátua. Pelo contrário, esse reino completamente diferente destrói a estátua. Ele destrói a estátua. Uma coisa que nós observamos nessa estátua é que ela vai piorando a cada vez. Ela começa com ouro, vai para prata, depois bronze, depois ferro e termina com barro. É uma degradação. É um mundo que se enfraquece a cada geração, a cada novo império, a cada nova estação. Ele vai perdendo a sua nobreza, ele vai se tornando pior e vai sendo enfraquecido pela sua própria corrupção. Quando essa corrupção chegar a um ponto tal que essa mistura de barro com ferro, este
este reino do mundo sofrerá um golpe mortal. A pedra, então, vem de fora, ela não é da estátua e destrói toda a estátua. É um reino completamente diferente, um reino completamente novo. Nada tem a ver com o reino dos povos. Este reino não é da mesma espécie da Babilônia. Ele não tem essa cabeça babilônica. Ele é um reino que não é guiado pelo espírito da Babilônia. Ele não faz parte da estátua, mas surge sem auxílio de mãos. Por isso que eu pedi para você guardar essa frase, que é repetida, que é dita no versículo 34 e se repete aqui no versículo 45. E por que eu estou chamando a atenção para esta frase? É porque este reino não é criado pelo homem. Este reino não é um reino humano, não é um reino feito de uma dinastia humana, corrupta. Ele é sem auxílio de mão, não é o homem que vai realizar isso. E aqui tem uma coisa que nós precisamos notar sempre em Daniel. Quando eu comecei a expor Daniel, eu expliquei para os irmãos que um dos temas de Daniel é mostrar que, embora existam muitos reinos, muitos soberanos, só há um soberano absoluto que rege toda a história, e esse soberano é Deus. Volte ao capítulo 1. Quero mostrar uma coisa interessante para os irmãos. E aqui vai inclusive uma dica, não é? Quando você for ler a Bíblia, se você não tem, compre um marca-texto, ou se você não quer deixar a sua Bíblia muito acesa, né? Você compra um lápis grafite. Quando eu era adolescente era um lápis de cor mesmo, né? Não tinha esses marca-textos assim muito... Mas enfim, costume-se não apenas a grifar versículos que você quer decorar, ou que você quer ter à mão, mas costume-se a grifar aquilo que salta aos olhos quando você lê determinada passagem. É claro, você vai precisar treinar um pouco para que isso aconteça. Mas olha que interessante. Eu separei aqui, eu grifei todas as vezes que Deus age, que Daniel fala que Deus realizou alguma coisa. Eu grifei. E você vai ver, por que eu fiz isso? Para que eu pudesse ver, nesse tema da soberania de Deus em Daniel, que a condução da história não é de Nabucodonosor, não é de Daniel, mas é do próprio Deus. Veja só, nós começamos capítulo 1, versículo 2, aí eu marquei, o Senhor entregou. O povo de Deus está ali por quê? Porque o Senhor entregou. Quem fez? Deus. Depois disso, você vai para o versículo 9. Quando Daniel não quis se contaminar, então ele foi pedir para não comer da comida do rei. Veja o versículo 9. E Deus fez. Fez o quê? Fez com que o homem fosse bondoso. Essa bondade do responsável pelos estudantes da Babilônia, em atender ao pedido de Daniel, em se inclinar, foi quem que fez isso? Deus fez. Se aquele homem foi bondoso, é porque Deus agiu. O versículo 17, os homens, depois de terem escolhido a sua própria dieta e manterem o seu estilo de vida na Babilônia, diferente dos babilônicos, o versículo 17 diz, Deus deu sabedoria. Veja, está vendo Deus conduzindo a história? Deus leva o seu povo, Deus faz com que os exatores do povo sejam bondosos, Deus agora dá entendimento, esse entendimento fará com que Daniel interprete sonhos. E se você for olhando aqui, você vai encontrar vários textos dizendo que é Deus quem está conduzindo toda aquela história.
Mais um exemplo, versículo 37, do capítulo 2 agora. Falando de Nabucodonosor, o grande soberano, o rei de reis, como o próprio Daniel diz. O que Daniel fala sobre o poder de Nabucodonosor? O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nabucodonosor está onde está por quê? Porque Deus concedeu isso a ele. E aí nós chegamos aqui ao ponto onde nós estamos, que este reino, esse reino todo-poderoso, esse reino que não terá fim, ele não será estabelecido por homens e nem com auxílio de homens. Esse reino é o reino do próprio Deus, que de uma vez por todas irá conduzir a história de forma absoluta. Deus é o soberano, que reina através dos reis e que reinará quando tudo estiver consumado. É por isso que começamos aqui hoje lendo justamente a visão de Isaías, onde ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E as abas das suas vestes enchiam o templo, a sua glória enche a terra. Este é o reino que virá, destruirá todos os outros e se estabelecerá para sempre. O reino de Deus. Este reino será estabelecido por Deus e jamais terá fim. Eu quero ler duas passagens com os irmãos. Uma está em Apocalipse, para que você entenda como esse reino será estabelecido. Apocalipse, no capítulo 11. Eis a visão de Daniel, cumprida nas palavras do profeta João agora, não é? João, o evangelista, quando teve a visão do Apocalipse na ilha de Patmos. Então, no capítulo 11 de Apocalipse, no verso 15, está escrito assim: o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes nos céus que diziam... Vamos ler juntos? O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Quem é essa pedra? Essa pedra que destrói todos os reinos, que enche a terra e se torna um reino que não pode ser destruído, é o reino de Cristo. O que Daniel viu por meio do sonho de Nabucodonosor? Que todos os reinos iriam passar. O único que não passaria era o reino de Cristo. Essa era uma visão, esse foi um sonho de Nabucodonosor, mas que serviu de muito consolo para os exilados na Babilônia. Aqueles jovens, Daniel, seus amigos, eles estavam aprisionados, ainda que tivessem ali toda a autoridade do cargo que tinham, mas eles estavam aprisionados, debaixo da mão poderosa daquele que Daniel descreve como sendo o dono de tudo, a quem Deus concedeu todo o poder. Nós vamos ver ao final do livro de Daniel, que havia uma santa expectativa em Daniel a respeito de quando aquilo tudo ia acabar. Nós vamos encontrar Daniel lá no final, já velho, vasculhando as profecias, olhando a palavra de Deus, para entender se em algum momento esse cativeiro ia acabar. E quando ele descobre que o tempo do cativeiro seriam 70 anos, ele fica muito alegre. Ele ora ao Senhor, pede perdão e pede a Deus para que de fato cumpra a promessa. O que Daniel realmente quer é que aquele reino babilônico acabe e que o povo de Deus possa viver em liberdade de novo, no seu próprio reino.
Como é que Daniel é confortado? Como é que seus amigos são confortados? Como aqueles que cantavam que no rio da Babilônia, eles penduravam, dos chorões no rio da Babilônia, eles penduravam suas harpas e não conseguiam cantar louvores ao Senhor, porque como é que se canta louvor em uma terra estranha? E eles falam que a nossa mão se seque, se nós demonstrarmos alegria aqui nesse mundo, nessa terra estranha que estamos escravos. Aquele povo desejava sair dali. Então Deus lhes permite ter uma visão de que todos aqueles reinos, por quais eles iriam passar, queriam dominar eles, porque nós encontramos Jesus nascendo e o povo de Deus agora escravo dentro do Império Romano. Mas Deus mostra que tudo aquilo iria passar e finalmente o reino de Deus iria se estabelecer. E todos aqueles que estão em Cristo finalmente serão livres. Estarão para sempre vivendo em santa liberdade. A boa notícia aqui é que, mais perto do que estava para Daniel, está para nós o fato de que o reino deste mundo já passou e ele pertence a Cristo. Vamos a mais um texto, que é Filipenses, capítulo 2, verso 9. Filipenses 2, 9 até o versículo 11. Depois de falar da humilhação de Cristo, nos versículos de 5 a 9, Paulo fala então da exaltação de Cristo, depois da sua ressurreição dos mortos. E o versículo 10 diz assim, versículo 9, melhor dizendo: por isso Deus o exaltou a mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, antes que nós pensemos que o reino de Cristo será estabelecido quando finalmente ele voltar, a palavra de Deus está nos dizendo que, após a sua vitória sobre a morte, quando ele subiu aos céus, começou um processo de conquista, até que ele ponha todos os seus inimigos embaixo dos seus pés. Quando é que essa pedra, sem auxílio de mãos, desceu da montanha e destruiu os reinos dos povos? Quando Cristo nasceu. Ali o reino foi estabelecido. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 11, se você for para o capítulo 12, você vai ver um dos capítulos que na minha infância era um dos mais tenebrosos. Capítulo 12 de Apocalipse. Era de 18 anos para cima, aquilo ali é terrível. A mulher e o dragão. Até hoje eu confesso que me arrepio quando eu leio. É a história de uma mulher que está grávida e ela é perseguida por um dragão. Esse dragão tem uma cauda terrível. Com a sua cauda, ele fez cair 1/3 das estrelas do céu. E é ele quem persegue essa mulher. Essa mulher precisa fugir para um deserto. Porque Deus segura ela, leva para o deserto e a sustenta ali por algum tempo. Nossa, eu ficava muito espantado com isso. Mas eu não deveria ter ficado espantado, porque essa é a visão do povo de Deus sendo perseguido por Satanás. Mas essa mulher não perde a criança. Pelo contrário, essa criança nasce. E quando essa criança nasce, Satanás perde o seu poder. Porque essa criança é Cristo. E a partir dali se estabelece a igreja do Senhor. O povo que vem do Antigo se junta com o do Novo Testamento. E temos o povo de Deus, que será guardado por Deus até o fim do mundo. O reino já está aqui. Nós só aguardamos o momento em que os seus inimigos finalmente se curvarão diante dele e reconhecerão
que só o Senhor é Deus, que só há um rei que governa o universo, que só há um rei dos reis e Senhor dos senhores, o Senhor Jesus Cristo. A aplicação para nós, irmãos, é tão simples, que não foge a nada que nós já conhecemos. Por que nos apegamos tanto a um reino que passou? Por que queremos construir um reino que não existe mais? Por que nós confiamos tanto naquilo que não passa? Se no Império Romano era barro e ferro, agora eu acho que nem barro é mais. Por que nos apegamos tanto a este mundo? Por que os valores desse reino, por que essa cabeça babilônica ainda nos tenta? Se é um reino passado, se é uma coisa que está fadada à destruição, está economizada, está entesourada para o fogo, como a própria palavra de Deus diz. Por que confiar naquilo que a rocha irá destruir? Por que não simplesmente nos abrigarmos na rocha, que é Cristo? A rocha indestrutível, a rocha dos tempos, a rocha que destrói tudo, mas preserva os santos. Por que não confiar em Cristo? Por que não abraçar o reino? Por que, irmãos, para nós ainda continua sendo tão difícil buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça? E não buscamos o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, porque estamos buscando o reino que já passou, o reino que será destruído. É lamentável que ainda sejamos assim. É lamentável que a nossa esperança não esteja naquilo que permanece para sempre, mas naquilo que está sendo destruído. Nós precisamos orar a respeito. Precisamos meditar sobre isso. Se cremos na palavra de Deus, na profecia que ela estabelece, tão esperada por aqueles homens e que deve ser esperada por nós, nós somos pessoas que estão aguardando finalmente a manifestação do reino que durará para sempre e que não pode ser destruído. O reino que não foi feito por mãos humanas, mas que Deus estabeleceu. Estabeleceu pela fraqueza em que se manifestou na humilhação de Cristo, mas que nesta fraqueza, usando a morte, venceu a morte, como aprendemos hoje de manhã, mas que agora está exaltado, assentado à direita de Deus, de onde virá para julgar os vivos e os mortos, e estabelecer o seu reino. E aqueles que colocaram a sua esperança e confiança em Cristo, reinarão com Ele para sempre. A ceia do Senhor nos diz que anunciamos a morte de Jesus até que Ele venha. Mensalmente somos lembrados disto, de que este mundo já passou e que o reino de Cristo é o que vai ficar para sempre. Mensalmente, então, somos exortados pela ceia do Senhor, que a nossa esperança não deve estar nessa cabeça babilônica. Nós estamos aqui, mas não é aqui o nosso lugar, não é esse espírito que nos rege. Nós estamos aqui, sendo usados por Deus, na Babilônia, operando na Babilônia, mas somos cidadãos do reino que permanece para sempre. E deveremos viver como tais. Deveríamos andar desta forma, cheios de esperança, esperança que nos santifica e nos fortalece a deixarmos tudo da Babilônia para vivermos para Cristo. A notícia foi tão impactante que Nabucodonosor se rendeu aos pés do Senhor, pelo menos por alguns instantes. O texto termina justamente com um reconhecimento de Nabucodonosor. Versículos 46 a 47. Volte a Daniel. Aconteceu o seguinte: primeiro, Nabucodonosor reconhece o Deus de Daniel. Então, o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus
é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Eu quero chamar a atenção na forma como Nabucodonosor se refere a Deus. Versículo 37, do capítulo 2, Daniel se refere a Nabucodonosor como rei de reis. Rei de reis. Isso deveria ter dado grande orgulho a Nabucodonosor. O capítulo termina com o próprio Nabucodonosor dizendo: o teu Deus, Daniel, é o Deus dos deuses. O Deus, o Rei, o Senhor dos reis. Nabucodonosor, ainda que por um breve tempo, pôde ver quem é o reino soberano deste mundo, quem é o reino que subsiste para sempre. A sua reação não foi outra senão se curvar diante de um embaixador daquele reino, que era Daniel. Nabucodonosor finalmente reconheceu que o nosso Deus, como nós cantamos e como a palavra de Deus diz, reinará para sempre. No versículo 48 e até o final, 49, Nabucodonosor reconhece então e presenteia Daniel e seus amigos. Aqui, assim, o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Sabe o que é impressionante na história de Daniel, no que diz respeito ao trato de Deus com eles? É que, ao contrário do que nós costumamos pensar, e nós pensamos geralmente assim, fidelidade implica perda. Na maioria das vezes sim. Mas aqui, quanto mais fiéis eles eram, mais abençoados, mais pelo rei, eles também eram. Não por Deus apenas. Mas quanto mais fiéis, mais respeitados pela Babilônia eles eram. Quanto mais fiéis, mais o rei reconhecia a capacidade daqueles jovens e recompensava aqueles jovens. A palavra de Deus sempre fala: provem e vejam que o Senhor é bom. A Bíblia nos diz que Deus sabe recompensar os seus fiéis. Eu estou falando isso, irmãos, porque estamos no reino da Babilônia, mas somos cidadãos de outro reino. Nós não precisamos temer a Babilônia. Não precisamos temer que sermos fiéis ao nosso reino nos prejudicará na Babilônia. É possível que sim. Muitas vezes é certo que sim. Mas não quer dizer que sempre será assim ou necessariamente tem que ser assim. Muitas vezes a nossa integridade, o nosso caráter, a nossa identidade como cristãos, porque Deus é, eu sou, é justamente o que o mundo espera ver para reconhecer a Deus e também nos reconhecer. Não abra mão da fidelidade pelo medo de um reino que já passou. Seja fiel. Quer esse reino lhe reconheça ou não, o fato é que você faz parte do reino que durará para sempre. Se você for fiel e isso lhe trouxer recompensa neste mundo, ótimo. Se não, melhor ainda. Aquele que te vê em secreto te recompensará, aqui e na eternidade. Vamos participar da ceia do Senhor, com a alegria daqueles que participam do reino, que dura para sempre e que nada pode destruir. Vamos orar. Senhor Deus da paz, nosso Deus, aplique Tua palavra aos nossos corações, nos ensina a esperar o Teu reino e a vivê-lo aqui e agora também, ó Deus. Que não temamos o reino que já passou, que não pode resistir à pedra que o destrói, ó Deus, mas que estejamos em Cristo, confiando somente nele e aguardando com esperança o dia que finalmente esse reino
irá se manifestar, glorioso, todo-poderoso e eterno. Recebe, Senhor, a nossa meditação, que ela tenha sido agradável ao Senhor, e que o Senhor convença-nos, ó Pai, das coisas que ainda resistem em rebelião contra o Senhor, nos transformando e nos submetendo à vontade do soberano Senhor, Jesus Cristo. Nós oramos em nome dele.